Olá! Hoje nós vamos falar sobre a fáscia, dor miofascial. De umas décadas para cá, é impossível nós tratarmos dores crônicas sem pensarmos na fáscia estando envolvida. Hoje em dia já tem vários estudos comprovando que muitas lombalgias, muitas cefaleias tensionais cervicogênicas têm muito bom resultado quando é associado o trabalho da fáscia na fisioterapia. E o que é, as pessoas falam o que é a fáscia, como ela é, né? Então vamos dar um exemplo aqui, mais assim a grosso modo, para a gente entender um pouquinho. Ela é aquela parte que o açougueiro tira para limpar a carne, um tecido fibroso, resistente, brilhante. Essa é a fáscia. Temos a fáscia superficial e a fáscia mais profunda em uma camada mais para baixo, mais interna. Se a gente pegar essa parte, a fáscia, e nós abrirmos numa imagem, ela é composta por colágeno e elastina. E vocês podem ver que elas é como se fosse uma trama, uma teia que envolve o corpo todo. E o que acontece é que essas fibras, elas precisam deslizar em todos os sentidos, em todos os planos de movimento. Então, elas deslizam umas sobre as outras, em vários sentidos. E quando ocorre uma infecção, às vezes uma inflamação, um trauma, às vezes até por um frio em excesso, o que acontece é que essas fibras param, elas não conseguem se deslizar umas sobre as outras, na direção de cada uma delas. E isso causa muita dor, porque a fáscia é um tecido ricamente inervado e com muitos receptores de dor. Então, aí o que a gente precisa fazer? Avaliar, ver quais são as cadeias que tem aí essa densificação e tratarmos e liberarmos para novamente ela poder ter os movimentos dela no sentido que aquela cadeia corresponde. Então, muitas vezes, tanto na cervical, quanto no ombro, quanto na lombalgia, que a gente acabou de citar, há necessidade de fazermos uma avaliação não só do local, porque muitas vezes a densificação pode vir, por exemplo, do pé, do tornozelo, do joelho, no quadril, até chegar na lombar. E às vezes até pode passar, chegar na coluna mais para cima, torácica, cervical. Porque vocês imaginem, vou dar um exemplo aqui na minha blusa, um ponto que está aderido. Então, quando eu me movimento, eu vou esticar o ponto acima. E aí, assim, vai caminhando. Então, a fáscia precisa ter esse movimento de deslizamento. Então, se acontece uma restrição num determinado ponto, a dor pode ir caminhando pelas cadeias de onde ela faz parte. Então, quando a gente trata no programa da fisioterapia, incluímos a fáscia, o resultado é muito mais eficiente, muito mais duradouro, e o paciente, então, agradece. E como é feito o tratamento miofascial? Inicialmente, nós fazemos uma avaliação para nós localizarmos os pontos que estão densificados. Esses pontos densificados, eles nos aparentam menos mobilidade. O paciente sente bastante dor quando nós fazemos uma determinada pressão. E aí nós vamos então localizando os pontos que estão mais doloridos, mais densificados. Após a avaliação, o trabalho ele é manual, onde nós vamos mobilizar cada ponto em todas as direções naquele local com uma determinada pressão. No início, o paciente sente bastante doloroso esse ponto quando está sendo tratado. Ao ir se desfazendo essa densificação, o paciente começa a sentir um alívio da dor e no final, então, ele já sente que não dói mais. E aí a gente vai trabalhando assim todos os pontos que estiverem dentro daquela cadeia que vão ser tratados naquela sessão. Com relação à frequência, nós pedimos para pelo menos esperar entre uma sessão e outra uma semana, para que esse sistema miofascial possa se reequilibrar. Mas na primeira sessão, o paciente já sente normalmente assim um grande alívio. E aí ele vem depois de uma semana, faz uma outra reavaliação e se for necessário, então a gente vai tratando outras cadeias que se apresentam ali com essas densificações.
Com o passar do tempo, do trabalho, nós conseguimos equilibrar esse sistema. A gente pede para que os pacientes, é muito importante não pensar só durante a terapia, ele precisa fazer uma manutenção, que é tomar bastante água, praticar atividade física, porque o sedentarismo também ajuda, colabora que a face fique mais densificada, principalmente trabalhos onde se tenha movimentos tridimensionais, por exemplo, a dança, o pilates, a yoga, uma arte marcial, o que ele quiser, o que ele gostar. Mas é muito importante que ele faça uma atividade física para manter toda essa mobilização das faces, das cadeias miofasciais. Então, eu convido a todos, quando for tratar a fáscia, depois já ir pensando em que modalidade, que atividade que a pessoa gostaria de fazer para continuar, então, com uma vida saudável aí do sistema miofascial. Tá ok? Até a próxima.